Agora sim, agora estamos gravando. Agora boa tarde oficial para todos. Sejam muito bem-vindos. Dia 4 de junho, 13 horas e 20 minutos. Depois de 4 dias de apagão, espero que todos estejam bem, né? Além de todos os incômodos e bagunça que isso nos causou, ainda atrapalhou nosso calendário, né? Vocês deviam ter aula de matemática na segunda, que a gente antecipou na sexta para acumular, e nós tivemos 2 aulas de programação, não tiveram matemática, e hoje não tinha aula, conteúdo para hoje, então a gente se encontra e resolve exercício, que eu acho que tem bastante dúvida. Antes, como é que está um projeto? Estão fazendo, né? Tem menos de um mês agora, né? Não é tanta coisa assim, mas né? Tem que bolar ideia, tem que fazer logotipo, bolar as imagens, definir as cores e, obviamente, montar todo o site. Então, né, não deixe para a última hora. Eu acho que, inclusive, na próxima aula eu vou... eu gostei, acabei de ter uma ideia, veja que ideia legal. Na próxima aula eu vou sortear alguns nomes, vou achar tem vários sites de sorteio aí, e o nome que foi sorteado vai me mostrar como é que está o andamento do site. O que me dizem? É uma ideia legal? A Bruna Gomes. Beleza, Espanhole. A Gabriela acabou de avisar também. A Bruna Gomes está preocupada em avisar que iria voltar. Isso é muito bom. Gostaram da minha ideia? Eu achei legal. A Isabelle não gostou. A Roberta não gostou. Que assim você se obriga a se mexer. KKK, professor Débora gostou. KKK, Larissa gostou. Assim fica complicado. Não, não gostou. Discordo, por enquanto, nada feito. Tá, então vou refazer a ideia, né? Para não pegar vocês no susto. 2 semanas. Daqui a 2 semanas, que é 11 e 18, eu vou fazer isso. Vou fazer um sorteio e quem for sorteado vai mostrar o que tiver feito. Nem que seja o logotipo. Tá bom, lindo. Quem, eu ou o site? Não entendi. Espero que seja o site. Mas obrigado também, minha mãe também acha. Então, tá combinado assim porque eu conheço vocês, não vocês exatamente, né? Mas vocês de um modo geral. Se eu não fizer isso, vocês vão deixar para em cima da hora e vão se apurar. Então, dia 18, sorteiozinho de uns 3, 4, 5 nomes aí para mostrar o site como tá. Beleza? Lista de exercício, né? Tem mais uma semaninha, que era o acordado. Imagino que muitos tenham começado, alguns finalizado, outros talvez não. Recebi poucas visitas no atendimento, quarta-feira, mas com dúvidas, eu acho que valeu a pena. Recebi alguns pedidos de dúvida por e-mail. E as dúvidas, elas têm gerado mais ou menos na mesma linha, que é a manipulação de vetores, né? Então vamos dar uma reforçada nisso. Alguns exercícios que eu vejo que estão gerando mais dúvida em relação ao algoritmo, que é aquele do futebol, que tem várias respostas a serem dadas. E aí também a gente vai ver a parte de funções, não é, que a gente parou pela metade. A gente começou, fez o palíndromo, né? Resolveu tudo, mas não chegamos a fazer a função. Beleza? Então apertem os cintos e vamos começar. Eu não estou compartilhando ainda, eu tenho ciência disso. Só estou abrindo aqui os arquivos, a lista de exercício. Aqui, palíndromo. Alguns professores já sendo vacinados, todo mundo muito feliz, torcendo para que a gente possa retornar o quanto antes, né? Ninguém aguenta mais. A minha coluna também não aguenta mais. Então agora vamos compartilhar. 37. Eu não passei a lista, né? Eis a lista de presença. Por favor, preencham. Tá, eu vou deixar ela ali.
Uhum. Então tá. Compartilhando. Vocês me veem? Não a mim, né? A mim não interessa muito. Mas interessa o código, né? Que daquela vez falhou por algum motivo. Muito bem, gente. Nós, na aula passada, a gente focou em trazer mais alguns pontos do PHP, do que a gente chamou de fundamentos em PHP, mas como o conceito, né, da programação, a teoria do algoritmo, vocês já sabem, né, já dominam, já viram 2 anos de programação, então não vale a pena a gente ficar mostrando slide, o que é um if, o que é um for, o que é um vetor. Vocês sabem muito bem o que é isso, talvez esqueceram um pouco ali da falta de prática, e o que a gente precisa saber é como fazer isso em PHP. Então eu decidi fazer isso na prática, né? A gente mostrei algumas coisas, esse aqui da energia, que era simples, a gente viu como ler de teclado, fazer divisão inteira e divisão real. Real é sempre por padrão, né? A inteira a gente tem que usar função. Uma tabuada, fiz tabuada para um número, na verdade a gente fez ela completa, né? Eu fiz toda essa aqui, verdade. Então usamos o for, mostrei também o while, que sempre dá para fazer, né, com outro, mas geralmente tem o mais adequado. Texto ali a gente aprendeu a diferença da aspa simples e aspa dupla, né, do apóstrofo e das aspas. Um interpreta o código dentro da string, o outro não, dá para concatenar, então a gente viu que dá para brincar e trabalhar bastantes opções. E aí a gente viu vetores, né, 2 formas de criar vetor, com colchete, também com a palavra reservada array, né? Eu nunca tentei traduzir array no dicionário para ver o que ele traduz para a gente, né? Mas eu não acredito que seja vetor exatamente, talvez seja. E aí a gente fez algumas manipulações aqui a gente já trouxe um pronto, né? A gente pode ver a leitura dele. Então, é uma das coisas que a gente vai fazer hoje, porque pede no exercício naquele de futebol que eu citei, como fazer a leitura do teclado, usando aqui o readline. Cadê? Isso aí, usando o readline, então dá para fazer isso e fazer alguns exercícios com o vetor. A função sizeOf, né, que retorna o tamanho do vetor, que a gente precisa sempre para ir só até o tamanho dele e não dar erro no código. Então vamos dar uma retomada geral nisso e praticar mais um pouco, né? A ideia da aula é ser prática. Sempre conto com a participação, colaboração, paciência, animação, motivação de vocês, ok? Para não ficar feito um louco aqui. Acho que meus vizinhos ficam pensando, coitado, fica falando ali horas e horas sozinho. Mas não tô sozinho, né? Tá, então vamos só retomar com o palíndromo para a gente transformar isso numa função, porque é o que o exercício 8.7 pedia, né? Crie uma função que diga se uma determinada string é um palíndromo ou não. Tá, o que é uma função? Vamos começar assim já. Eu vou adotar o sorteio para tudo, eu acho. Numerar vocês uma turma só, de 1 a 45 que tem, e vou sortear para fazer perguntas. Vai ter que ser assim. Se for no nome, eu vou sempre nos mesmos. Eu vou sortear nome. Vou adotar essa prática. Assim eu sei quem está dormindo ou não. Mas eu queria que alguém me explicasse, e aí pode ser qualquer um por enquanto, é bom ir aquecendo antes que eu sorteie, o que é uma função? Né? Não vamos falar de matemática, apesar que tem toda a relação, né? A computação, ela saiu da matemática, são irmãs, ou mãe e filha. Mas na programação, o que é uma função? Para que serve a função? Por que a gente faz função? Qual é a vantagem de fazer função? Alguém pode falar alguma coisa? Nem que seja oi.
Deixa eu só ver o celular aqui, tá, Eu pessoal? acho que função é tipo uma parte do código que você pode chamar a qualquer momento para uma ação específica, por exemplo? Uhum. Isso aí. É bem por aí. Eu perdi quem foi que falou. Fui eu, professor. Oi, Cristina. Tudo bem? Como é que você tá? Família, vai bem? Que bom. Então, é o que a Cristina falou, sim. É um bloco de código do nosso programa que geralmente a gente cria uma função torna esse bloco numa função quando a gente quer chamar ele mais de uma vez. Né? Se eu tenho um pedaço do meu código que ele só vai ser executado e morreu ali, beleza. Não precisa criar a função. Mas se é um trecho de códigos que eu penso, só olha, isso aqui eu posso utilizar mais uma vez, né? É algo reaproveitável. Então eu vou separar ele, vou dar um nome a ele para que eu possa chamar toda vez que eu preciso. Por exemplo, uma função que a gente sempre chama, sei lá, raiz quadrada. Né? Vamos para a matemática que, né, fica mais claro. Ou a função de, como a gente usou do palíndromo mesmo, né, para transformar maiúsculo em minúsculo. São funções que a gente pega pronto do PHP. Mas são funções úteis, porque eu sempre posso precisar transformar caracteres maiúsculos em minúsculos, eu sempre vou precisar de função de potência, eu sempre vou precisar de função de raiz quadrada, eu sempre vou precisar de função que conecte com o banco de dados, eu sempre vou precisar de função que jogue mensagem na tela. Então, essas funções que realmente todo mundo usa muito, o PHP dá pronto para a gente. Mas o PHP não vai dar uma função de palíndromo para a gente, né? Ou de número primo. É uma coisa muito específica. Mas nós, programadores, percebemos que para nós é interessante que seja uma função, sim. Porque esse palíndromo, digamos, a gente vai usar várias vezes. A função de números primos também a gente vai utilizar várias vezes, né? Ô, Luiz, tá perdoado dessa vez. Brincadeira. Seja bem-vindo. Então, o que a gente percebe que pode ser reutilizado, a gente transforma em função. E também, claro, a reutilização do código é o fator mais importante numa função. Mas tem a questão de organização também, né? Do nosso programa, porque senão, se a gente faz tudo, né, uma lista de passos, né, de instruções de programação num único bloco lá, que geralmente é o main, né? No Java a gente chamava de main, no C também. O PHP não tem isso porque é de script, né? A gente pode ter função, mas não precisa. Mas se a gente não quebra, fica aquele bloco gigantesco, né? Claro, a gente está fazendo exercício, a gente está começando, os nossos programas têm 5, 10, 15, 20 linhas. Precisa ter função? Não, não precisa. Não precisa mesmo. A função só vai dar mais trabalho para nós. Faz direto. Mas esse não é o mundo real, né? Esse é o mundo que a gente está estudando para um dia ir para o mundo real. No mundo real, os programas têm 100 linhas, tem 1.000, tem 10.000, tem 100.000, tem milhões de linhas. Vocês pegarem né, claro que a gente está indo para extremo, né? Mas códigos de sistemas operacionais como Windows, do pacote Office, né, do Microsoft Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, etc. Esses programas, eles têm milhares e milhões de linhas. Como é que você vai imaginar isso tudo num arquivo único? Deu um erro na linha 794.836, vou lá corrigir. Não existe isso, né? Ninguém consegue lidar com o programa. No passado já foi isso, no passado muito remoto, lá no começo da computação mesmo. Já foi assim, hoje nem cabe mais a gente falar em algo desse tipo, né? Mas para reforçar a importância. E aí a função, ele permite a gente organizar, né? Eu vou agrupar funções da matemática no arquivo, então quando eu precisar, eu chamo aquele arquivo e chamo a função. Eu vou agrupar as funções de banco de dados aqui no arquivinho de banco de dados. Eu vou agrupar as funções de formatação de texto, manipulação de texto no outro arquivinho. Então fica tudo bem organizado como qualquer coisa que a gente faz, né? Você vai pegar um livro, nenhum livro, né, mais volumoso, ele tem um único capítulo, começa ou nem fala em capítulo, vai do início ao fim num texto só. Ele é quebrado em capítulos, os capítulos em subtópicos, né, os subcapítulos, e aqueles subtópicos quebrado, que para estruturar, para organizar. Então, seria uma analogia também com os programas. A gente quebra funções
para poder reaproveitar, que é o principal motivo, como a Cristina ajudou a gente, mas também para organizar. Então, não se faz programa sem função. Ah, professor, o senhor fez até agora sem função. Sim, a gente não tinha chegado à função e realmente não tinha necessidade para fazer um exercício de 5, 10, 15, 20 linhas, usar a função. Por isso que aí, às vezes, eu peço, crie uma função, porque aí a gente se obriga a fazer. Como é o caso desse, e eu acho que tem um de números primos também. Mas, quando a gente partir para a web, e já a partir da próxima aula, que a gente começar a montar site com PHP e conectar com banco e objetos, orientação objeto, né? Não tem orientação objeto sem função. A diferença é que na orientação objeto a gente não chama de função, a gente chama de método, mas na prática vamos assumir que a ideia é a mesma, né? Só que o método tem todo uma teoria de orientação objeto por trás que a gente vai relembrar também, mas a ideia é a mesma. Então, na orientação objeto não tem, aí realmente não tem como não ter função, né? Não tem como não ter método, aí a gente não escapa. Beleza? Então, acho que está mais que justificado a necessidade e a importância e, claro, todas as facilidades que as funções trazem para a gente. Tá, professor? Chega de conversa. E como é que faz função em PHP? Tá, então antes da gente vir mexer no palíndromo, que a gente vai alterar código, vamos criar uma função bem basicona. Chamar aqui função PHP. Ou funções, né? Só para dar uma ideia que a gente está aprendendo sobre funções. PHP. Digamos que a gente queira esse maiúsculo, minúsculo, ou de MC vocês já me proibiram. Fazer uma função se é maior de idade, né? Que aí, por mais simples que seja, às vezes tem muitos cadastros que utilizam, né? A maior de idade não pode, precisa de dados do responsável, menor de idade, apesar que né, você é maior de idade, vocês que não são, não sei se vocês mentem ou não, não deveriam. Mas, enfim, vamos criar uma função que a gente passe uma idade, um número inteiro, né? A gente teria um programa assim, echo, não, já fazer o readline. Readline, forneça, vocês estão vendo o código, né? A sua idade. Ok, vamos deixar um espaçozinho. Essa função, ela retorna um valor que a gente vai guardar na função idade. E aí a gente quer fazer um if, né? Se maior idade, a gente está chamando a função que não existe. Se maior idade desse valor, se essa idade ele for maior de idade, ou seja, assim ou igual a true, aí a gente vai dar uma mensagem: seja bem-vindo ao nosso site. Se não, você não tem autorização para entrar em nosso site. Algo do tipo. Ou para se cadastrar, né? Não tem autorização para se cadastrar em nosso site. Professor, e cadê os abre e fecha chave de if? Não precisa, né, gente? Quando é só uma linha, não precisa, né? Pode. Eu gosto de chaves, professor. Também assisti muito chaves na minha vida. Mas aqui não precisa, tá? Vou colocar só para a gente lembrar que pode. Tá? Professor, se eu quisesse colocar uma outra condição aqui, aí precisa de mais um if, né? Else, if, aí a gente põe mais uma condição. Ok? Se precisa de condição, eu preciso de um if junto. O else é só o senão, para quem não lembra. E a gente pode ter ifs e elses aí encadeados quantos a gente quiser. Beleza, então isso é o que o nosso programinha quer fazer. Ctrl/N, Ctrl/N,
né, para dar aquela quebra de linha. Ele já está dando a mensagem de erro ali, a gente não é cego, mas eu vou insistir em executar para ver o que ele fala para nós. SRC, aula, tempo, PHP, né, Emily? Foi Emily? Elisa, Emily, né? A Emily não vai esquecer mais. PHP, funções. Forneça a sua idade. Vou revelar, né? Falta uma semana para 42. Erro. Nossa, professor, deu erro. A gente não esperava. Obrigado por vocês serem parceiros aí na minha fantasia, né? De dizer que não vimos o erro. Então, fato o erro da call to undefined function maioridade. Professor, não precisa ficar lendo inglês. Precisa sim, vocês precisam saber inglês. Não tem como entrar na área da informática, tem que saber inglês, tá? Hoje eu estava conversando com um amigo lá de Maceió, ele trabalha home office para uma empresa americana, já foi chamado por várias empresas, inclusive até pela Spotify, já teve proposta de emprego, e ele estava na reunião hoje de manhã com um da China, outro do Oriente, um americano, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e a reunião era em inglês, então, inglês sim. Então, o que ele está dizendo aqui? Quem é o bom no inglês vai ver que call to undefined function maioridade. Uma chamada para uma função não definida, né, indefinida, de nome maioridade. No arquivo, ele põe todo o caminho, funções.php, o nosso programinha, na linha 8. Então, aqui já fala tudo para nós, né? Linha 8, a gente veio aqui, já estava marcado, né? A gente se distraiu, né? Faz de conta que a gente se distraiu, e está aqui a função maioridade, inclusive com o mesmo erro ali, undefined function. Então, o que ele diz? Ó, essa função não existe, mas como não existe? Não, PHP não deu pronto para nós, como ele deu várias outras funções aqui que a gente já usou, ó, essa aqui, essa função que dá o tamanho da string, essa função que põe para caixa baixa, o PHP dá um monte de função para a gente, mas função que calcula a maioridade ele não tem. Então, não adianta a gente chamar se ela não existe, a não ser que a gente crie ela. Então, vamos criar. Né? Para que a gente chame uma função, a gente precisa criar ela anteriormente. E aí eu tenho uma palavra-chave function no PHP, né? Coisa que tem em qual linguagem? Tem no Pascal, tem o function procedure. São poucas linguagens que tem explícito assim function, né? O que para mim soa um pouco estranho quando a gente chega na orientação objeto, que mantém o nome de function, a gente sabendo que é um método. Então, a função, eu vou dar o nome exatamente que a gente havia sugerido ali embaixo, que é maioridade, que vai receber um número. Né? Precisa ser o mesmo nome, professor? Não precisa, pode ser ID, IDD, idade, pode ser inglês. Tem muita gente que gosta de programar em inglês, tá? Isso é uma prática comum também. Eu vou colocar ID, não é para confundir, é só para a gente ter uma ideia de que realmente aqui é uma variável local, a função, né? E aqui é uma variável do script. Então, só para a gente entender que essa, quando a gente chama, esse valor vem aqui dentro, né? Mas que não precisam ser os mesmos nomes, tá? Ok, o que ele está reclamando? Aqui não preciso colocar o void, tá? A gente pode definir aqui, eu não sei, não vamos fazer isso aqui agora. Por enquanto, vamos só colocar isso aí mesmo. Maioridade, function, ok. Salvei. Agora vamos fazer a função. A gente quer fazer se idade, id, né, for maior ou igual a 18, ou seja, ele é maior de idade, eu vou retornar true. Então, maioridade verdadeira. Se não, eu retorno um falso. Esse é o nosso grande algoritmo.
Gente, eu não sei o que É que isso tá. que faz no campeonato? O do futebol lá? É. Também, não sei se precisa tanto. Já já eu dou uma olhada nele e já falo para vocês. Tá. Tá? Mas eu não. Pode, né? A função sempre dá para fazer. Mas eu não sei se precisa. O que ele tá chiando aqui? Vamos ver. Idade. Se eu tô esquecendo alguma coisa e alguém tá vendo aqui, me lembra, tá? Deixa eu executar aqui para ver. Forneça sua idade, você não tem autorização. Tá funcionando. Não sei porque que ele tá dando mensagem de erro aqui. Mixed return pool expected. Olha, ele tá dando alguma mensagem de erro, mas o programa tá funcionando, tá? Mas aqui tá a função que a gente criou, maioridade, que recebe uma variável que a gente pode, por mais que no PHP não seja obrigatório, a gente pode dizer só, isso aqui é um inteiro, tá? E ele retorna um boolean. Se vocês lembrarem, ele deve estar... boolean não, no PHP é bool. Sei que ele insiste em dar essa mensagem. Vocês percebam que no PHP, principalmente em relação a tipos, ele é muito flexível, né? A gente tá com os tipos definidos aqui, dizendo que recebe o inteiro e retorna um boolean. Como também a gente não colocou, ele funcionou. Originalmente, o PHP só trabalhava assim. E aí depois foi percebendo a necessidade, às vezes, de especificar, como vocês faziam no Java, né? Vamos lembrar como é que seria isso no Java. No Java vocês fariam um public, aí como retorna boolean, você colocaria boolean aqui, maior idade, int id, né, faria todo o algoritmo e os return da vida, né? Então no Java seria assim, não é tão diferente, né? No PHP a gente tem o nome function para dizer que é uma função. Esse public a gente vai ter no PHP, mas por enquanto a gente não está falando de orientação a objeto. E os tipos de entrada e de saída no Java são obrigatórios e no PHP não. Mas cada vez mais tem se optado por, sim, deixar explícito aqui os tipos. Agora, por que ele está dando essas mensagens de erro? Eu não... Não entendo, porque o programa está funcionando, né? Mas tudo bem, vou deixar isso aqui. Veja só, a gente pode fazer assim com o else, ou a gente pode fazer assim. Tem algum erro nesse programa aqui? Quem se arrisca a dizer? Esqueçam essas marcações de erro aqui do Visual Code, que eu não estou entendendo por quê. Vocês acham que isso aqui funciona? Silêncio, né? Parece que ele retorna verdadeiro se for maior que 18, mas aí parece que ele sempre vai retornar falso também, dizendo que não é maior de idade. Alguém se arrisca a dizer aqui? Ninguém? Ninguém, né? Isso aqui está correto também, pessoal. Isso aqui não vai executar se ele for maior de 18, porque quando a linha com return ela é executada, ele já sai da função. Então, quando a gente passar aqui 25 anos, idade, ele vai verificar 25 é maior que 18? Sim, então retorna true, a função já encerra, já volta para cá. Então, não vai chegar a executar o false e a gente nem precisou gastar uma linha escrevendo else. Da mesma forma que se for uma idade menor, 15 é maior que 18, não, pula, retorna falso, não precisa nem fazer verificação, tá? Então, é uma forma mais simplificada de se utilizar os poderes do if e do else.
Pois bem, então ficou assim o programa com a função, né? Eu li o programa, li o valor da variável, chamei a função e verifiquei aqui se ela é verdadeira. Quando é comparação com true, eu nem preciso colocar, né? Coloquei aqui para deixar explícito, mas quando eu faço isso aqui, eu já estou verificando true, né? Vai funcionar igual. Limpar essa bagunça aqui. Forneça a sua idade, 45. Seja bem-vindo ao nosso site. Forneça a sua idade, 10. Você não tem autorização. Então, funciona igual. Da mesma forma que se eu quisesse comparar com falso, né? Quisesse negar, era só colocar exclamação. Ia funcionar também. Tá joia? Então, assim, o nosso programinha fica mais enxuto. Ok? Alguma dúvida? Eu só não tô ainda entendendo isso aqui. Expected. Tá, depois eu vejo o que ele está inventando. Nenhuma dúvida, silêncio, ok. Aí alguém fez uma pergunta do futebol. Da quantidade de jogadores com idade inferior a 18. Pode usar aquela função? Pode. Só aquela função muito simples, né? Eu usei ela mais justamente para não complicar, mas para ilustrar como é que faz uma função. Então pode usar essa função e colocar lá, mas é só uma comparação, uma função com um if, então não precisa. Pode, precisa, não. Ok? Se fosse uma função mais complexa, né, para não ficar repetindo código, aí ótimo. Mas eu não sei se vai ser usada mais de uma vez também, ela só vai ser usada em um if, né? Eu acho que não precisa, tá? Mas se quiser fazer, pode também. E já a gente vai fazer um exercício parecido com aquele ali. Aí eu vou voltar para o palíndromo, porque era para criar uma função, né? Então, o que a gente precisava fazer é pegar essa frase, né? E deixa eu tirar isso aqui, jogar aqui para cima, né? Pegar essa frase aqui e fazer o teste. Se é palíndromo, né? Porque senão, se a gente quisesse rodar mais de uma vez, tinha que ficar repetindo o código. Então, ao invés de verificar a palavra palíndromo, eu quero chamar uma função. A função, sei lá, é palíndromo. Né? No inglês é muito usado função booleana com is, né? Is palíndromo. De quê? Da frase. Tá estranho is palíndromo? Tá. Né? Posso usar o é palíndromo. Verifica palíndromo. Testa palíndromo. Eu vou deixar o is palíndromo. Mesmo sendo feio, é um padrãozinho utilizado. Então, né, digamos que a gente tem isso aqui. Eu tenho uma frase e quero verificar se é palíndromo. Se é palíndromo, né, se é true, ou como a gente viu agora, nem preciso do true. Se é palíndromo, eu vou dar uma frase. Beleza, é palíndromo. Se não é, eu digo uma frase, não é. Agora sim, a gente tem um código um pouco maior, né, que justifique uma função. Né, até porque é algo que é útil, né, pode ser utilizado outras vezes. Então, eu vou englobar isso aqui tudo. Public, eu no public de novo. É o que dá aula de Java de manhã e PHP à tarde. A função isPalíndromo, que recebe uma string, que eu vou chamar de texto, só para diferenciar lá também, retorna um booleano. Tá, então aqui, na verdade, a frase, eu estou chamando ela de texto. Opa. Texto. Isso. Uhum. E aí eu retorno o palíndromo, que é o meu booleano. Então vamos revisar aqui, porque parece que eu baguncei tudo, mas não.
né? Então, aqui embaixo, deixa eu separar bem. Esse bloco aqui é o que eu quero fazer, né? Pegar uma frase e testar. É palíndromo? É. Dá uma mensagem que é palíndromo, se não, dá uma mensagem dizendo que não é palíndromo. Então, é isso aqui que a gente quer, né? 3, 4 linhas, bem simples. Só que o algoritmo de palíndromo não existe, não tem uma função pronta, a gente criou ela. Tá aqui a função isPalíndromo, recebe um string, que a gente pode colocar aqui também. Agora vejam que louco, aqui ele não está dando erro mais. Só foi no outro funções. Bem, vai entender. Recebe um string e retorna um boolean, né? Eu vou fazer bem explícito para a gente ficar claro que aqui a gente precisa de um texto. Daí vai retornar um boolean. Aí lembrando a função, a gente pega o tamanho que vai precisar, porque a gente vai comparar as duas pontas, né? Aí eu peguei esse J com o tamanho -1, que seria o último índice da minha string, lembrando que a string é um vetor, né? Para a gente ele percorrer todo o vetor, comparando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro, até chegar ali no meio. Então, por isso que eu criei esse índice aqui. Criei uma variável palíndromo, afirmei que é verdadeiro. Se eu achar um caractere, essa é a ideia do meu algoritmo, né? Eu assumo que ele é um palíndromo e vou comparando. Se eu achar um dele ali que não é igual mais, eu já digo que ele é falso. Então, aqui eu faço um for, e aí veja que o for, lembrando, eu só vou até a metade da string. Por quê? Porque eu já estou andando assim, nesse sentido, e voltando também. Então, eu só preciso ir até a metade para comparar. Coloquei tudo minúsculo, né? Porque a gente fez um teste começando com a letra maiúscula e aí fechando com a minúscula, e para ele é diferente, então eu joguei tudo para minúsculo e fui comparando aqui, ó, a minha string no índice I com a minha string no índice J, comparando a 1. Se der um diferente, eu já marco para falso, né? Decremento J e aí ele segue o algoritmo. E no final eu retorno palíndromo. Então a gente não mudou nada do algoritmo, a gente só deu uma organizada para fazer uma função. Porque aqui, agora eu posso testar quantas frases eu quiser. Né, eu testei uma aqui, aí depois eu testo outra aqui. A outra que a gente testou foi Amor Roma, né? Se eu não tivesse função, eu não poderia fazer isso aqui, né? Teria que repetir todo o código, o que seria um absurdo. Né? E se eu quisesse testar 10 frases, uma coleção de palíndromos, né, para testar. Então, a função está mais que justificada. Então, vamos executar para ver se está ok. PHP palíndromo. A frase é um palíndromo, a segunda frase também, né? Inclusive, se a gente colocar um A maiúsculo aqui, e vamos provocar um erro aqui, lava esse avatar. O primeiro já não é, porque realmente está diferente. O segundo, mesmo com letra maiúscula, continua sendo. Perfeito. Então, o nosso algoritmo segue funcionando, né? Mesmo com as alterações de função, que agora ficou um negócio mais chique, mais bonito, mais com cara de programa. Eu não deveria, mas vou fazer uma provocação aqui, pensando mais em algoritmo, né? Que a gente gosta de programar. Vejam só, aqui a gente está comparando strings pequenas, né? Agora imagine que a gente pega um texto grande, aí começa a comparar. Já no primeiro caractere, ou no segundo, ou enfim, bem no começo, a gente já percebe, já recebe um falso porque achou 2 caracteres diferentes. Vocês acham que precisa ele ficar comparando até o final? Claro, aqui tem um for de tamanho 5, né? A metade no máximo ali. Mas a gente sempre tem que pensar, para que eu vou gastar tempo de execução, de processamento, de memória, né? Eu posso sempre melhorar o meu algoritmo. Esse dá para melhorar? Dá, né? Inclusive, deve ter não, né? Certamente tem outras formas, essa comparação. Esse é o meu algoritmo, mas mesmo sendo esse o meu, eu acho que ele dá para melhorar. Por exemplo, aqui
A partir do momento que eu tenho uma negativa, dizendo, olha, achei um par de caracteres, né, uma comparação achei falsa, eu posso dizer, ele interrompa, pare, né? Pare de gastar repetição, saia desse for, né? Para que vai comparar até o resto se você já recebeu um falso? Enquanto é verdadeiro, beleza, é o que a gente quer, o verdadeiro. Se for até o fim com o verdadeiro, show de bola. E a gente só tem certeza se é verdadeiro, se é palíndromo, se comparar tudo. Por outro lado, a gente também tem certeza que ele não é um palíndromo já na primeira vez que encontra caracteres diferentes, né? Então, se eu já tenho essa certeza, para que eu vou seguir comparando? Gastando máquina, processamento, memória, etc. Entenderam, né? Então, eu posso melhorar de que forma? Eu tenho uma palavra-chave chamada de break, que ele interrompe o meu algoritmo a partir do momento que eu desejo. Ele interrompe, no caso aqui, o for, né? Eu estou dizendo, ó, se tiver um falso, para de comparar, que eu não vou ficar gastando coisa à toa. Como é que a gente pode verificar se isso funciona realmente? Eu vou escrever aqui, vou chamar de posição, um índice. E vou colocar o índice I aqui. Opa, mais é no Java, Fábio. Índice I. Tá, por enquanto eu vou tirar esse break. Vou deixar aqui só para a gente ver. Opa, quebra a linha. Só para a gente ver uma coisa. Ok, vou deixar essa lava, esse aval. Ó, ele foi até o 6. Né, isso aqui deve ter tamanho 12. Então foi até a metade. Ele foi até o 6, mas precisou porque ele era um palíndromo. Tem que ir até o final mesmo. Agora, se ele não for, e veja que ele já vai dar erro na primeira, né, quando ele compara o L com o T. Foi até o 6 para dizer que não era o palíndromo, sendo que no índice 0 ele já poderia dizer isso para a gente. Aí o que a gente faz, porque nós somos ótimos programadores? Achou um caractere diferente, querido? Interrompa. Dê um break. Olha que sucesso. No 0 ele já viu que era diferente, já disse que não é um palíndromo. Tá, vamos testar em outro. Ao invés de ser no primeiro, vamos no segundo aqui. Lava esse avel. Ó, no primeiro ele passou, no segundo ele interrompeu. E aí por diante, né? Poderia ser aqui. A tal. Opa. Agora foi no terceiro. E assim por diante. O importante é que ele não precisa mais gastar processamento. E agora vamos ver se o caso correto funciona ainda. Sim, ó, foi até o 6, vendo que todos eram verdadeiros, e disse que era um palíndromo. Então, assim, a gente já melhora o nosso algoritmo e conhece essa palavrinha-chave que tem no Java também. Possivelmente vocês conheçam ou não, não sei. Até gostaria de ouvir aí nos comentários, até para vocês acordarem, se vocês já conheciam o break, porque ele tem no Java também, tá? O break e o continue. Então, o break, como a própria palavra da tradução do inglês já dá uma ideia, ele quebra, ele interrompe, né? Um loop. Porque o for ele é feito para ir do início ao fim, e se eu quiser interromper ele, eu uso um break. Beleza? Conheciam o break, sim ou não? Vamos lá dar uma acordada. Conheciam o break, que sucesso. Então, serviu só de lembrança. Sim. Ó, o Bruno escreveu aí, pecado. Muito bem. Então, tá visto função, né? A gente já transformou o nosso palíndromo com função. Lembramos o que é o break. E agora a gente vai mexer um pouco com vetores. Né? Vamos pegar um exercício aqui. Esse dos jogadores, né? Que eu vi vários de vocês me procuraram com dúvida. E aí, gente, eu vi soluções, inclusive um colega de vocês hoje mandou, não vou citar o nome, né? Vamos manter a identidade em segredo, mas não é nada demais. Ele mandou uma dúvida dessa questão com uma ideia muito interessante, né? Nem vou... Acho que eu vou falar da ideia dele, mas não vou citar. Mas, assim, só para a gente saber de várias possibilidades que a gente tem de fazer esse
esse programa, como qualquer outro, né? Por exemplo, a gente pode até utilizar matrizes, né? Vocês lembram que o que é uma matriz? Vocês lembram da matemática? Ou deve estar vendo em matemática agora no terceiro ano? Acho que é no terceiro, né? Não sei se vocês já viram matriz. Mas o que é uma matriz em termos de programação? É um vetor de vetor, né? O vetor ele é uma linha. Se eu tenho um vetor dentro de vários vetores dentro de um vetor, eu tenho várias linhas formando uma matriz. Então seria uma possibilidade, né? A gente criar, já que a gente está falando de 5 times, cada um com 11 jogadores, a gente poderia montar uma matriz de 11 colunas, onde cada coluna é um jogador, e 5 linhas, onde cada linha é um time. É uma possibilidade de organizar isso, daria também. Mas a forma mais simples, já que, mais uma vez, né, o algoritmo não é o foco, seria realmente criar um vetor para cada time. Não tem problema de fazer isso. Ainda mais porque a gente tem várias informações sobre cada time, né? Então, eu não vou resolvê-la por completo, né? Fazer uma parte dela, fazer umas modificações e depois vocês trabalham nela. Em um campeonato de futebol, existem 5 times e cada um possui 11 jogadores. Então, a gente está falando aí de 55 jogadores. Faça o programa que receba a idade, o peso e a altura de cada jogador. Então, cada jogador tem 3 informações. E são 55 jogadores, então nós temos aí 165 dados, né, a serem lidos e processados. Obviamente, eu nem falei em vetor na questão, né? Mas isso é óbvio que de alguma forma a gente vai utilizar vetor, porque senão a gente precisaria de 165 variáveis. Isso não existe. Nem num programa gigantesco eu acho que tem tanta variável assim para resolver um único problema. Então a gente já vai pensar em vetor, né? A solução mais simples, né? E certamente não é a melhor, seria realmente criar um vetor ou 3 vetores para cada time, né? Time 1, um vetor com as idades, um vetor com com peso, outro vetor com altura, né? Essa seria a solução mais simples, é que a gente vai adotar agora para começar. E aí vocês podem evoluir, né? Porque o que ele pede em relação a esses dados? Ele quer a quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos, né? Aí a gente vai precisar percorrer todos. Ele quer a média das idades de jogadores de cada time, então a gente vai ter que ter separado essas idades por time. Aí é uma soma, né? Enfim, vamos fazer ele da forma mais simples possível e depois vocês vão sofisticando, a gente pode fazer alguma coisa, mas eu não vou resolver todas, tá? Porque essa aqui é legal, tem bastante coisa interessante que vocês trabalhem um pouco. Ai, ai, que dor. Ai, ai, dor. O que foi, Lucas? Foi vacinado? A vacina tá dando bastante reação, pessoal. Nada a ver? Então tá. Pessoal, preencheram a frequência. Eu vou pegar só uma balinha aqui. Minha garganta meio ruinzote. Preencher a frequência. Consegue mandar o link de novo, professor? Mando, Luiz. Mando sim. Tá aí. Tá. Então vamos... eu vou fazer... Não vou fazer nesse contexto de jogadores, tá? Eu vou fazer no contexto de uma turma que a gente quer calcular a média da idade, quem é maior de idade, calcular a média de nota, tá? E uma turma pequena com 5 alunos. Então, eu vou chamar de alunos. Sou uma pessoa muito criativa, eu me surpreendo. PHP. Então, o nosso problema que eu estou criando agora é: leia a idade e a nota de 5 alunos de uma turma, e diga a média da idade, vou colocar aqui. Não. Eu quero saber a média da turma. Eu quero saber
Eu quero saber porcentagem de alunos maiores de idade. E aí vem aquela dúvida que eu não sei de quem que veio. Se pode usar a função ou não. Podemos até copiar a função lá e usar. Porcentagem de alunos maiores de idade. O que a gente pode pedir também? Média, turma. Média da turma, porcentagem. Quantidade de notas vermelhas. Notas abaixo da média. Média 7. Então esse vai ser o nosso exercíciozinho, que é muito parecido com o do futebol, né? A diferença do futebol, obviamente, é o contexto, e no futebol a gente tem várias turmas, né? Tem vários times, aqui a gente só tem um. Então vamos trabalhar. Então aqui, né, no time a gente tem 3 informações, idade, peso e altura, aqui a gente tem 2, que são as idades e as notas. Então eu vou ter 2 vetores, né? Eu vou ter um vetor de idades eu vou ter um vetor de notas. Eu estava pensando aqui, tem mais de uma turma, tem mais de um time, como tem no outro, né, que a melhor solução seria realmente a matriz, né? Porque aqui vamos pensar mais de uma turma. Como lá tem mais de um time. Aqui eu faria idades, turma 1, notas, turma 1. Aí, se eu tivesse mais de uma turma, eu ia fazer isso da turma 2. Beleza, se é 2, 3 turmas, não tem problema. 5, como é a quantidade de times, talvez já comece a dificultar. E se são 10? Todas as turmas do UFC. O UFC tem 30, 40 turmas, né, de todos os cursos. Então, ficaria complicado. Então, talvez fosse melhor pensar em uma matriz, né, onde a turma 1 seria aqui a primeira posição, a primeira linha da matriz, né, a segunda turma fosse né, que não é uma nova variável, né, que aqui a gente não pode declarar assim, mas enfim, aqui a gente só está declarando. A primeira linha da matriz fosse uma turma, a segunda linha da matriz, a segunda turma, e assim por diante. Eu não sei se vocês trabalharam com matrizes em algoritmo, acho que sim, né? Trabalharam com matrizes? Sim, legal. Então o conceito vocês conhecem, mas vamos começar da forma simples, se for o caso, depois a gente migra aí para matriz. É só uma turma. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler os dados, né? A gente vai ter forneça as notas dos alunos. Depois a gente vai ter forneça as idades. Né? Até então, quando a gente trabalhou com com vetor, que foi aqui energia, isso, não, energia não. Texto. Tá aqui vetores, né? Que era energia também. A gente já fixou o valor, agora a gente não vai fixar, a gente quer ler do teclado, né? A gente quer usar o readline. Com string aqui, nome. Não, aqui é nota, né? Não estamos lendo nome, coisa nenhuma. Nota. Da mesma forma que a gente quer também aqui o readline. Ler idade. Só que não é de um aluno, né? É de N alunos. No caso, a gente já tem definido o tamanho.
Aqui nesses vetores a gente já tinha os valores, né? Então a gente conseguia pegar o tamanho do vetor com size off. Aqui eu não tenho, não adianta eu fazer um size off para eu saber quantos eu vou pegar. Mas eu determinei do meu programa média de uma turma de 5 alunos. Então já está definido turma de 5 alunos, que o tamanho desses vetores vão ser de tamanho 5. Então a gente sabe que manipulação de vetor não tem que fazer, é repetição. For, né? Mais padrão, pode ser while, pode, mas sempre vai ter repetição, seja para ler, para escrever, para pesquisar alguma coisa, vai precisar de uma repetição. Então, a gente pode fazer um for para cada um, né? Ou fazer dois fors, né? Um para cada, ou fazer um único for. Eu vou fazer um for aqui que começa sempre do índice 0, né? Todo vetor começa do índice 0. Posso colocar 5 aqui? Posso, mas eu posso também colocar tamanho da turma, né? Fica legal, porque depois se a gente precisar alterar, só altera aqui, vai que a gente vai ter vários fors e ficar alterando em todos. Fica ruim, né? Então a gente cria uma variável, tamanho da turma. E aqui eu vou melhorar. Eu vou fazer só um eco aqui, forneça os dados de cada aluno. E aí a gente faz, lê nota de um, nota e idade de cada um deles. Né? Assim vai ficar mais legal, a gente faz com um único for. Beleza? E agora vamos armazenar no vetor. Se a gente tivesse no Java, professor, Java de novo, sim, Java foi a última linguagem de vocês, né? Então, eu acho importante que façam referência. Se vocês acharem que isso é chato, eu paro de falar do Java. Se a gente tivesse no Java, vocês iam colocar o quê? O índice aqui, né? Índice I, né? Para ler o primeiro valor, ou a idade do primeiro aluno, a nota do primeiro aluno. Opa, tá trocado aqui, né? Notas, idades. Depois, o I incrementa do segundo aluno, nota e idade. Do terceiro aluno, nota e idade. Do quarto aluno, nota e idade. Quinto aluno, nota e idade. Parava de ler. Então, isso aqui funciona no PHP, funciona assim como é no Java. Mas o PHP, se a gente quiser simplificar, é possível tirando isso aqui. Eu tinha comentado, mas não lendo do teclado, que quando você faz isso, você não passa o índice em PHP, você está dizendo, ó, insira no final do vetor, ou no primeiro espaço livre. Né? Então, não precisa se preocupar. Né? Se depois da gente ler aqui, quiser ler mais, inserir mais um valor, idades, eu não preciso saber qual é a posição, só faço assim, e ele vai colocar no final do vetor. Tá? Então, é uma facilidade do PHP. Mas vamos deixar assim, né? Para vocês lembrarem do Java, de outra vez a gente faz de outra forma. Ok, vamos só ler do teclado e depois vamos escrever para ver se está tudo ali. Nem vou colocar esses dados, fazer um outro for aqui. Só vou fazer, ó, reutilizando a variável tan, né? O tamanho. Já seriam 2 lugares para alterar se a gente fixasse o valor. Vou colocar aqui aluno 1, aluno I. Vai ficar como aluno 0, né? Mas não tem problema. Se a gente quisesse, era colocar o mais 1 ali. Aluno 0. Nota. Notas. Aqui sim eu preciso colocar o índice. Idade. Então a gente só está fazendo rapidamente para ler e escrever um vetor. A gente já tinha manipulado o vetor, mas não feito leitura. Vou até colocar uma bobeirinha aqui.
Só para a gente separar cada aluno. Quebra a linha. Quebra a linha. Tá? Vamos só testar essa parte inicial. Então, declarei 2 vetores, né? Já estou assumindo que a gente vai ler 5 valores. Estou pedindo para fornecer os dados do aluno, vou ler do teclado, guardando nesses vetores. Depois eu reescrevo esses vetores na tela para a gente ver se deu tudo certo. Limpo, PHP, como é, alunos. Forneça os dados de cada aluno. A nota do primeiro, nota 5, idade, 16. Do próximo aluno, nota 8, idade, 15. Nota 7, idade, 14. Nota 9, idade, 17. Nota 10. Parecia o cara da escola de samba agora. Idade, 15. Tá? Então aqui a gente leu e aqui a gente escreveu, né? Ó, aluno 0, podia ter dado um espaço. Nota 5, idade 16, tá certinho. 8 e 15, certinho. 7 e 14, certinho. 9 e 17, certinho. Nota 10, idade 15, certinho. Então os dados estão sendo lidos corretamente. Tá tudo certo. Isso aqui, inclusive, vou comentar, que por enquanto não nos interessa. Jogar aqui para baixo. Então, vamos lá. Porcentagem de alunos maiores de idade. Porcentagem, então a gente vai ter que contar quantos alunos têm maior ou igual a 18 anos e fazer um percentual em cima do total, né? A gente sabe como calcula percentual. Então, a gente pode fazer um for ou, inclusive, já utilizar esse aqui, né? Na hora que ele fornece a nota, a gente já pode fazer um if contando. Não vamos gastar fora à toa, né? Porque o que a gente faria naturalmente? Né? Mais um for aqui. Até o tamanho. Né? Sempre percorrendo o vetor todo. Né? A gente quer analisar todos os dados, então percorre tudo. E a gente ia fazer. Se a gente está vendo idade, né? Cidades. Aí a gente vai percorrer de 1 em 1. For maior ou igual a 18, né? Ou seja, se ele é maior de idade, professor, e a função lá, pronta? Podia usar, né? Pegar a função. Ó, aquele erro sumiu. Vai saber. Né? A gente podia deixar a função aqui. Sem problema. Se maior idade, aí não preciso comparar, porque já tem a função. Então, se ele é maior de idade, eu vou criar um contador. Conta maior idade. Começa com 0. Toda vez que a gente achar 1, né, toda vez que a gente comparar um aluno e ele for verdadeiro, ou seja, ele for maior de idade, a gente incrementa esse contador. Então, aqui a gente tem a quantidade de alunos. Vejam que ó, o for é o mesmo. Né? E ele vai verificando a idade. Então, não tem por que a gente não reaproveitar aquele for ali e já fazer essa contabilização, né? Não ficar gastando, ficar incrementando, aumentando o código e gastando repetição. Então, eu vou declarar aqui a variável também conta e já vou verificando. Então, aqui eu vou ter a quantidade. E aí, como é que eu calculo o percentual? Só dividir pelo total, né, que a gente sabe que são 5, que é o tamanho da turma, e fazer vezes 100. Então, vou já escrever aqui. Pode até criar uma variável também aqui. Eu pedi percentual maior de idade, né? Percentual maior
de idade. O que é isso aqui? É a quantidade de alunos maior de idade dividido pela quantidade total de alunos, que é 5, né, que está no tamanho da turma, vezes 100. E aqui a gente escreve o percentual de alunos maiores de idade é percentual maiores de idade. Vamos testar. Eu já não estou escrevendo os dados deles ali embaixo, né? Não precisa. Tirar um pouco desses espaços aqui. Muito bem. Professor, a gente voltou à disciplina de algoritmo, é isso? Não, pessoal. Não, como eu falei, o foco não é algoritmo, mas a gente precisa, pelo menos, dar uma aquecida nos motores em relação à programação para poder seguir com a disciplina. Por isso que eu digo que a gente morre nessa parte de algoritmo, a gente morre hoje. Porque não adianta, vocês vão precisar... Vamos lá, o nosso tema é uma loja de livro, né? Aí, digamos, vocês querem listar os livros em oportunidades de compra, tá? E o que é isso? O que o dono da loja definiu? É livro abaixo de R$30. Então, vocês vão vocês vão ter um vetor com todos os preços, todos os livros, todos os preços. Vocês vão fazer uma função, né? O que for menor que R$30 pode colocar na área promoção, digamos. Professor, agora eu estou associando, né, esse for, esse if, enchendo o saco aí para o site importante. Sim, para o site é importante. Ou a gente pode dizer, todo livro que for acima de R$100, vamos dar 5% de desconto. Então, if, valor de livro maior que R$100, vezes 0,95, né, deu 5% de desconto. Tá? Então, é o algoritmo na prática. Então, para a gente... né, poder começar a fazer no site, fazer coisa legal e real, né, porque ninguém no mundo fica fazendo isso que a gente está fazendo, mas a gente precisa saber fazer, tá? Então não encarem isso como chatice de algoritmo e revisão, não é. A gente só está dando uma aquecida no motor para poder, na próxima aula, começar com PHP para web. Tá limpo, alunos. Vamos lá, nota dos alunos. A gente, por enquanto, só vai fazer o da idade ali, né? Nota 7, a gente vai ter um aluno de 19 anos. Nota 4, a gente vai ter um aluno de 16. Nota 5, a gente vai ter um aluno de 22. Nota 6, a gente vai ter um aluno de 16. 16. E nota 3, podia ler a idade primeiro, né? Um aluno, então a gente já tem 1, 2, 3 alunos maiores de idade, né? Vou colocar 4 alunos aqui maior de idade, vou colocar o 18 mesmo, então só tem um aluno abaixo, que já é uma turma de graduação, né? Faltou o contrabarra N. O percentual de alunos é 80, faltou o percentualzinho, tá correto, né? Se a gente tem de 5 alunos, a gente tem 4, né? 4 dividido por 5 vai dar 0,8, vezes 100, 80%. Então, nosso programinha está correto. Faltou aqui um percentezinho para ficar bonito, um contrabarra N. Se eu não coloco nenhum, né? Vamos lá. Nota 2, aluno com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, com 3 anos de idade, com 5 anos de idade. O percentual de alunos maiores de idade é 0. Então, legal. Nosso programinha está correto. Item 2. Então, vejam que no futebol tem alguma coisa assim também, né? Quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos. A mesma coisa. A diferença desse aqui é que ao invés de verificar em uma turma, ou seja, em um time, vão fazer isso para todos os times. Aqui, ó, média de idade, a gente vai fazer uma média de nota. Percentual com um aluno, quantidade de notas, a média da turma, né? E quantidade de notas abaixo da média. Então, temos 2 ainda para fazer aí em 15 minutos. Show de bola, dá tempo demais. Vejam só, em relação à idade, era só isso.
Aí eu pergunto, precisava do vetor nesse caso? Não. Não precisava, a gente poderia ter usado uma variável comum, né, lia, e já verificava se era a maior de idade ou não, e contava, né? Quando é que eu preciso do vetor? Quando esses valores vão ser reutilizados, né, para várias manipulações desses dados, várias verificações, que é o caso das notas, eu imagino que precise, vamos até confirmar. Mas a idade não precisava, porque a gente só contou quem que era maior de idade e fez o percentual, então nem precisava armazenar, bastava uma variávelzinha, né, temporária aqui, armazena, verifica se é maior. Armazena, verifica se é maior, depois esse valor, esse vetor não prestava para mais nada, tá? Mas já que a gente fez também, mal não faz. Então vamos lá, a nota. A média. Média da turma, a gente precisa o que então? Somar todos os valores, né, e dividir pela quantidade. Dá para fazer aqui também. Né? Aqui a gente vai fazer um soma, né, vou declarar aqui. A gente tem essa mania de declarar porque a gente aprendeu a fazer assim, né? No PHP não precisa, só sair utilizando, mas eu não consigo. Soma notas. Mas é bom para colocar como zero, fica o negócio certinho. O soma notas vai ser o próprio soma notas, mais cada uma das notas que vai sendo lida. E aqui, né, como a gente já está lendo, também não precisaria do vetor, mais uma situação que não precisaria. Então a gente soma. Isso aqui a gente sabe que pode simplificar, né? Quando a gente soma uma variável ela mesma, a gente pode fazer assim, fica mais bonito. Então eu somei, agora eu vou calcular a média. Vou colocar antes aqui, porque ele veio antes. Média de notas, que é o quê? A minha soma dividido pela quantidade de pessoas na turma, que é o meu TAM da turma, né? Podia ser quantidade, enfim, ficou esse TAM. De novo agora, a média de notas da turma é média. Agora eu vou lembrar da quebra de linha. Beleza, vamos testar. Nota 4, colocar a idade de qualquer uma, tá? Nota 5, nota 6, nota 7, nota 8. Eu acho que a média vai ser 6, né? 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que a média é 6. A média das notas é 6, né? A gente colocar nota 9, nota 9, nota 8, nota 8, nota 7, 8.2. Então, não tem erro, né? Soma e divide a quantidade. Ok, mais uma situação que a gente não precisaria do vetor. Agora a gente quer quantidade de notas abaixo de média, da média. Quantidade, aqui também contar, né? Mais um if, também não precisaria do vetor. Então observe que se a gente não vai utilizar esse vetor depois, era só ir lendo e contando. Então tem que ver realmente que vetores precisam, se é o caso, no exercício do futebol. Esse aqui é uma versão enxuta. Quantidade de notas abaixo da média. Aí é muito parecido com a da idade, né? A diferença agora é que a gente vai... vou chamar de contador também, nota baixa. Contador de nota baixa. O que que ele vai fazer? Se notas I for menor que 7, não menor ou igual, né? Igual a 7 ainda tá com nota boa, é média. Se for menor que 7,
Eu vou fazer o conte nota baixa, mais. Né? Então, eu vou colocar aqui o comentário. Cálculo da soma para a média das notas. Esses comentários são essenciais, né? Contabilização de notas abaixo da média. E aqui, opa, por último, contabilização de alunos menores de idade. Ok, cálculo da soma para a média das notas, a gente já fez, agora a gente só vai escrever, esse aqui nem é percentual, né? É só notas. Podia até fazer o percentual, mas percentual a gente já fez, então vai ficar esse mais simples mesmo. A quantidade de alunos com nota abaixo da média é conte nota baixa. Vamos ver se está certo? Vamos ver se está certo. Limpa a tela. Nota de cada aluno. Vamos colocar só um aluno com nota baixa. Nota 5. Nota 8. Nota 9. Nota 7. Nota 10. A média 7,8. A quantidade de alunos... Ah, lá eu esquecendo o contrabarra ainda. A quantidade de alunos com notas abaixo da média é 10. Opa! Conte nota baixa. Quantidade de alunos, deixa eu colocar o contrabarra ainda. Olha aí, tem um errinho que deve ser uma bobeira e ninguém me ajuda, né? Deixa eu ver se alguém já me falou o erro aqui. E vocês nem para me ajudar, né? O que eu errei aqui? Se notas menor que 7, conte nota baixa, quantidade, notas mais. Conte nota baixa é 0. E ele deu 10. Média, quantidade de nota baixa é conte nota baixa. Ah, não é 10 aqui, pessoal. É 1. É que aqui é um ou percentual, né? Só teve uma nota abaixo da média. Tá certo. Então vamos só rodar de novo. A gente leu o 0. Aqui ele tem um pontinho, né? Aqui é um O. Só vamos rodar de novo. Nota. Vou colocar mais de uma nota baixa agora. 3. Nota 4. Nota 8. Nota 9. Nota 7. Agora sim, a quantidade de alunos com notas abaixo da média é 2. Que é esse nota 3 e esse nota 4. Os outros são acima da média. Então era só uma questão da escrita mesmo, que ele juntou o 1 que estava antes aí com o O do percentual. Então tá aí. Um programinha agora de algumas linhas. Então vejo que nesse caso não tinha necessidade de vetores, né? Quando a gente quis reescrever os dados, aí precisava, mas se não precisava ser vetor aqui, tá? Podia ser uma variável idade, poderia ser uma variável nota, não é? Porque a gente não precisava guardar esses dados. A gente só lia e já fazia as contas, né? Perceba essa diferença. Ó, notas, estou tirando todos os vetores para a gente ver que para esse caso não precisava. Porque a gente lia e já verificava se era nota maior ou não, ou somava a nota em outra variável, então não tem problema dela se perder de ser sobrescrita, ou contava as idades maiores de 18.
ser... Opa, apaguei demais. Tá, então apaguei tudo que é vetor. Claro, aqui embaixo está comentado. Só para a gente ver que, nesse caso, como eu não precisei guardar os dados, eu não precisava de vetor. Tá? Funciona igual. A média deu 4, claro, todo mundo tirou 4, todo mundo tirou nota baixa, 5, e alunos todos com 4 anos de idade, então 0%. Então, neste caso em específico, eu não precisei de vetor. Aqui vocês vão precisar, eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Né? Eu posso ir lendo e contando aqui, né? Lendo os 5 times, os 11 jogadores e já ir contando, então parece que não precisa. A média também, somar, parece que não precisa. A média das alturas de todos os jogadores. Não vou dar a resposta, vou deixar vocês pensarem um pouco, vocês têm uma semana ainda. O resto é mais fácil, né? Cálculo de número primo. É só ver se... Esse aqui é um daqueles, né? Que você vai testando. Divide por 1, quer dizer, nem precisa testar, né? O número primo é se ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, esses dois vocês não precisam testar. Começa do 2, né, até um menor que ele, então. Foi divisível por 3? Vou testar o 21. 21 é divisível por 2? Não. Opa, pode ser primo. 21 é divisível por 3? Então não é primo. Já dá um break ali. Eu não preciso ir testando até o 21. Imagine se eu quero testar o número 1 milhão, para ver se ele é primo ou não. Aí chego no 2, já divido e já digo que ele não é primo. Será que eu vou seguir dividindo por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no 1 milhão, fazer 1 milhão de repetições, que eu sei que no 2 ele já não é primo? Então dá um break, mas é bem simples. E aí depois só transformar em função, e depois aqui sim é um programinha com vetores. Então metade da lista eu já fiz para vocês, né? Que coisa. Então chega. Pessoas queridas, é hora de dar tchau, né? Vamos partir dessa para um outro momento. Não sei se vocês têm aula ainda, hoje tem, né? Claro que tem aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Que triste, né? Que triste que eu falei, né? Não triste que acabou a aula. É que eu quis falar um negócio legal e me dei mal. Mas, gente, é isso. Por hoje era só, a ideia realmente era praticar, e eu sei que tinha algumas pessoas com dúvida da lista. Eu acho que agora tá tudo sanado, né? Então peguem aí o final de semana para fazer, para iniciar a semana já sem preocupação com programação. Quem não começou o site, comece, né? Tá mais do que na hora. Lembrem do sorteio daqui a 2 semanas, eu vou até anotar. Eu vou anotar já. Vou colocar hoje tem sorteio. Né? E aí a gente se encontra na próxima sexta, dia 11, aí às 15h45. Eu prefiro esse horário, começando já depois do almoço. Esse horário final de tarde eu acho muito cruel. Deixa eu anotar aqui. Ô, professor, Oi. os horários de atendimento estão sendo só na quarta de manhã? Ou tem Não. outro... Manhã, essa semana foi manhã, na semana anterior foi à tarde. É que eu me perdi e eu não achei Tá. lugar nenhum. Não, mas tem que, já vou mostrar para vocês. Deixa eu recompartilhar. Enviar, não enviar. Deixa eu... Isso aí, expõe. Pega o link na planilha, Uhum. tem as aulas, na outra. Isso. Na verdade, deixa eu memorar a decisão. Tem aquela planilha, eu não sei onde é que o link tá para vocês, tá? Calma, mas eu tenho salvo isso aqui, que é o até onde eu sei. Estão vendo? Sim, é bem essa. Eu já mando o link no chat, professor. Tá. Então aqui a professora Glória e o professora Leila
Já agendaram para os próximos meses. Eu vou agendando por mês, normalmente, tá? Mas se vocês observarem, essa semana, quarta-feira, foi dia 2. Então tá aqui, ó. Fábio, dia 2, das 8 às 9. Né? Aqui onde tá com o cursorzinho. Na próxima semana, que é dia 9, tá aqui Fábio das 17h15 às 18h15. Na outra semana já vai para as 8h10. Um jeito fácil de memorizar isso, aí vamos dar aquelas dicas, né? Parece professor de pré-vestibular. Na semana que a gente tem a nossa aula, né, aula de sexta-feira, no primeiro horário, o atendimento também é no primeiro horário, ou seja, às 8 da manhã. Semana que vem, que aí a aula é no segundo horário, né, depois do recreio, então o atendimento é o segundo horário. E qual é o segundo horário? 17h15, né, final da tarde. Então fica mais ou menos fácil de memorizar. Essa semana a aula é o quê? No primeiro ou no segundo? É no primeiro, então atendimento é de manhã. É no segundo, então atendimento é à tarde. Tá joia? De qualquer forma, eu não sei se eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também no Siga, quando eu publicar a aula. É que geralmente quando eu publicar a aula já passou o atendimento. Mas, enfim, tem aí na planilha, tá? Mas eu vou buscar, eu não publico o atendimento. Eu vou buscar uma forma de lembrar vocês, mando um e-mail, manda notícia. Mas está tendo toda semana, né, intercalando aí entre manhã e a tarde. Tá joia, gente? Vamos parar a gravação. Tchau, professor. Até mais. Tchau, gente. Agora foi o Lucas, isso não foi o Luiz. Até mais, professor. Acertou. Falou espanhol. Aí,